Oi, Chico. Oi, pessoal de casa. Então, nesse Dia dos Namorados, a gente veio atrás de um casal especial. E eu tô aqui com a Rose e com o Chico. Então, vamos ver um pouquinho dessa história deles como namorados. Chico, como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos trabalhando na mesma empresa. Nós trabalhávamos na Fran Eletrônica, onde hoje é o Herman. Ali existia a Fran Eletrônica. Eu já trabalhava lá e a Rose chegou depois. E foi lá que a gente se conheceu. E como é que tudo isso começou? Foi lá mesmo ou tem alguma outra história? Não, quando a Rose saiu da Fran, ela saiu um pouco antes de mim, nós ainda não éramos namorados. Ela saiu e nós continuamos amigos. Depois, um amigo me convidou para que a gente fosse a um baile de casais, na época eu não tinha namorada, e aí ele me sugeriu que convidasse a Rose. Porque a gente se dava bem, a gente conversava muito e tal, e ele disse, olha, por que tu não convida a Rose? Vão junto com a gente. Daí fomos. E neste baile a gente foi como amigos e voltamos como namorados. E o resultado desse baile, então, Rose? Como é que foram as primeiras danças e depois? As primeiras danças foram bem longe, assim, né? Cabia uma régua no meio. Mas a coisa foi ficando gostosa, foi ficando boa e os nossos amigos vieram embora do baile e nós ficamos até quase acabar. E dali vocês já começaram essa história, então? Sim, eu costumo dizer que naquele dia ele me convidou para ouvir umas músicas, porque a gente sempre gostou muito das mesmas coisas. A gente gostou muito de arte, a gente sempre gostou de música. Ele tem uma coleção de música erudita, que eu sou apaixonada. Eu era na época já, ele me emprestava os discos. E daí ele me convidou para ouvir música e eu estou ouvindo música até hoje. E antes do baile nunca tinha acontecido nada, nunca tinha essa paixão? Não tinha, engraçado, que a gente era muito amigo, nós conversávamos, nós trocávamos até algumas confidências, nós trocávamos discos para ouvir, livros para ler, mas nunca tinha aparecido nada assim, até porque eu tinha namorado, ele tinha namorada, então eu acho que a gente até se respeitava assim, e nessa época nós dois estávamos desimpedidos, então a coisa fluiu naturalmente. Então, e como é que foi assim, o primeiro dia dos namorados? Qual que é a lembrança que tu leva, Chico? Do primeiro dia, tu diz completando já um ano? Dos dias que vocês passaram. Não, assim, ó, depois o dia seguinte foi fantástico, né? O dia seguinte foi muito bom, aí ela até estava comemorando aniversário, né? Uhum. E eu me atrevi a ir na casa dela, né? Ainda como amigo, porque a família, ninguém sabia, e eu também nem tinha, a gente não tinha oficializado ainda, sabe? Então foi uma coisa assim, de uma certa magia até, foi muito legal, muito bom. E a partir dali, já são quantos anos comemorando o Dia dos Namorados? 32, né? Isso. 2 anos de namoro, 30 de casados, que a gente vai comemorar agora, né? É isso, 32 anos. E, Rose, tem uma lembrança especial do primeiro Dia dos Namorados naquele ano, no ano seguinte? Tem. Nós começamos a namorar em 84, mas foi em setembro. E daí o próximo Dia dos Namorados daí foi 85. Tá aqui comigo até. Uma blusa, uma camisa, uma blusa de lã, que eu guardo com muito carinho. Que tem alguns detalhes cor-de-rosa, como tu pode ver, né? Que ele escolheu porque tinha esses detalhes em cor-de-rosa. Então, é uma lembrança muito doce para mim. E como é que foi a escolha desse presente, Chico? Sabe me contar um pouquinho? Assim, ó, depois que a gente, vamos dizer, oficializou o namoro, tudo que eu via, eu olhava para ela, né? Porque naquela ocasião eu estava morando em Erechim, trabalhando em Erechim, e ela aqui. E se eu passasse numa vitrine e visse alguma coisa, principalmente se fosse cor-de-rosa, eu já imaginava para ela. A vontade da gente é comprar tudo, né? Mas claro, né? A gente não tem condições de comprar tudo, né? E aí eu precisava dar um presente para ela por conta do aniversário, né? Daí, quentinho, né? Uma coisa gostosinha, né? Dia dos namorados e tal, daí... Isso fazia parte de um conjunto, né? E nesse período que ficasse longe, vocês acabavam se correspondendo, né? Era muito difícil porque assim, ó, não é como hoje, né? Hoje, se a gente quiser conversar com um namorado que está lá no outro lado do mundo, entra no Facebook, entra no WhatsApp, faz... Naquela época, para eu ligar para a casa dela, porque onde eu morava eu não tinha telefone, né? Eu tinha que ir na central telefônica, que lá era correspondente aqui a Telesc, né?
E eu fazia as ligações de lá. Então eu tinha que pedir para a menina para fazer ligação para aquele número, ela transferia para uma cabine e eu ia falar naquela cabine. Então imagina a logística que era. Além de tudo isso, às vezes tinha filas. Então eu tinha que enfrentar filas para esperar para ligar para ela. E aí às vezes ela angustiada aqui, já deu a hora dele ligar para mim e eu ainda não ligava, né? E a gente se correspondia também por cartas, né? Por cartas, às vezes até por telegramas, como tem um aqui, né? Que isso aqui era um telegrama que ela mandou para mim numa ocasião. Então era bastante difícil, assim, mas... E às vezes a gente se visitava também, né? De 15 em 15 dias, um ia, outro eu vinha, ou ela ia, né? E essa saudade nesse período, Rose, como é que ficava o coração? Eu tenho uma caixa onde eu guardo todas as nossas correspondências. Era quase uma carta por dia. E tem alguns cartões ali que tu já visses, né? Então, assim, muito cartão, muita carta, muita correspondência, muito recorte de jornal. Eu lia uma coisa no jornal e mandava para ele, porque daí lá ele não recebia o jornal daqui, né? Daí eu mantinha ele informado com o jornal. Tem que pensar que isso faz 30 anos, mais de 30 anos, não tinha internet, então a comunicação era mesmo uma coisa mais lenta, era só através de jornal que a gente sabia das coisas. E era doce, era suave, era angustiante, mas era bom, era uma saudade boa, porque a gente sabia que ia se ver, né? Algumas pessoas achavam que a gente não ia resistir à distância, algumas pessoas apostaram, inclusive, que a gente ia terminar o nosso namoro, né? Mas não, a gente foi se fortalecendo e eu fui morar lá depois, a gente casou e fomos morar lá. E nesse total vocês ficaram muitos anos lá? 2 anos, não deu muito tempo, não, só 2 anos. E acabaram voltando para cá? Voltamos para Rio do Sul daí, isso. Em 88 a gente já estava de volta. E hoje, assim, se aproximando do Dia dos Namorados, como é que estar passando mais um ano junto com o Chico? É sempre bom. Eu sempre digo para ele, qualquer lugar é bom se eu estiver perto dele. Então, Dia dos Namorados, dia 10, dia 11, dia 14, não faz diferença para nós, assim. Tanto é que a gente já... Faz muito tempo isso, né? A gente já aboliu essa coisa da data específica, assim. Tem uma coisa legal para fazer, tem uma comemoração, a gente comemora no dia que a gente está em casa, no dia que a gente tem tempo, porque a vida corrida que ele tem, eu também tenho as minhas atividades, às vezes a gente não consegue comemorar naquele dia, né? Então, se a gente está junto, se a gente está mesmo afim, a gente comemora dia 10, dia 13, não tem problema que não seja dia 12. Mas qualquer dia, de qualquer ocasião, em qualquer situação, é bom, mas só se eu estiver perto dele. E nós não temos datas específicas para presentear um ao outro. Se a gente, como eu falei antes, se eu passo em algum lugar e eu vejo alguma coisa interessante, eu compro e dou para ela independentemente de data. Se é aniversário dela, meu ou de namoro, não interessa, né? Então, assim, houve ocasiões que a gente não pôde dar o presente no dia ou na data, mas a gente continua se dando ao longo dos anos, então a gente não tem essa rigidez, assim, de tal dia tem que comprar um presente, porque senão é isso, aquilo, outro. Não tem nada disso. E agora vai a pergunta para os dois, vamos ver quem vai me responder. Qual que é o segredo disso tudo? Qual é o segredo de manter tanto tempo um relacionamento tão bonito quanto o de vocês? Qualquer um de nós pode responder, mas a gente tem... principalmente a gente, assim, respeito um pelo outro, porque ela até falaria isso, mas eu vou adiantar, depois ela complementa. Porque, assim, a Rose é uma pessoa, eu sou uma outra pessoa e nós dois formamos uma terceira pessoa. Então, cada um de nós respeita o espaço um do outro e eu acho que é por conta disso que a gente se dá bem. Eu costumo dizer que o segredo é não ter segredo. Ele sabe tudo que eu gosto, ele sabe tudo que eu não gosto, e ele respeita isso, assim, as pessoas dizem, meu Deus, vocês são tão parecidos, e é engano, a gente é muito diferente, e é isso que dá certo, assim, porque a gente aprende um com o outro, a gente só aprende com o que é diferente da gente, senão seria uma monotonia, todo mundo igual. Nós temos muitos gostos parecidos, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem os mesmos valores, de lealdade, de fidelidade, de respeito, de amizade, de amor, mas a gente é muito diferente um do outro. E isso a gente respeita, a nossa individualidade, o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer. Às vezes eu faço 2 comidas diferentes, uma para mim e uma para ele, porque eu sei que ele não gosta daquilo que eu vou gostar de comer. E isso não faz a menor diferença no nosso relacionamento. Então, a gente não tem segredo, assim, eu quero fazer uma coisa para ele, eu sei o que ele gosta e eu sei o que ele não gosta, e eu também. É se completar mesmo, né? Ninguém é obrigado a nada.
Aqui ninguém é obrigado a nada, né? Então, assim, se a gente vai comemorar alguma coisa, eu gosto de um tipo de bebida, ela gosta de outro. Então, tem as duas na mesa, né? Eu não sou obrigado a consumir o que eu não quero, nem ela. Então, eu acho que é por aí, né? E eu queria falar com relação a essa coisa de se gostarem, por exemplo, quando nós temos um feriadão, né? De quinta, sexta, sábado e domingo. Aí a gente fica em casa, nós trabalhamos juntos, a gente faz, pinta, borda, eu trabalho no quintal. Aí chega durante a semana, 2, 3 dias depois, a gente já sente saudade daquele momento de ter ficado tanto tempo junto, né? Isso eu acho que ainda é interessante, né? É o que mantém também. Aham. E vocês acabam tendo 2 bonequinhos que se imaginam para o futuro. Nós já nos projetamos o futuro, Chiquinho e a Rosinha, né? Porque eu acredito que é assim que a gente vai ficar. Se a gente tiver a felicidade de viver tantos anos ainda, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai viver, né? Mas é possível que a gente fique desse jeito que tá aí. Eu acho tão simpático, tão bonitinho esse casal. A ideia, então, é comemorar o Dia dos Namorados assim. A ideia é comemorar, sim, aniversário, Dia dos Namorados, aniversário de casamento. Esse ano, como ele disse, a gente faz 30 anos de casado. Então, eu costumo dizer para as pessoas que são 30 anos de casado, mas 32 de namoro, né? Porque a gente continua namorando, continua sentindo saudade um do outro. Isso é muito bom e é difícil a gente encontrar, né? Então, eu quero comemorar ainda muitos dias dos namorados com ele. Então, Chico, essa foi a história do Dia dos Namorados de hoje, para dar um pouquinho de mais de gosto para tudo isso.